Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou advogada especializada em concursos policiais e hoje eu vim tratar um pouquinho com vocês a respeito de um candidato que foi reprovado na fase de investigação social, né, por supostamente ter aí uma ambiência criminosa. Bom, como vocês já sabem, nos editais mais antigos, a Polícia Militar não fornecia sequer os itens da reprovação. Então, aquele candidato que foi reprovado, ele não sabia sequer o item do edital que ele deixou ali de preencher, deixou de atender. Nos editais mais recentes, houve uma alteração aí, e após o resultado da investigação social, os candidatos eles podem comparecer à diretoria de pessoal para ter ciência dos itens, mas eles não fundamentam, então eles só alegam qual foi o item que o candidato deixou de preencher, mas não falam exatamente o que aconteceu de maneira fundamentada, de maneira objetiva. Então, nesse caso, como foi um edital um pouquinho mais antigo, o candidato não tinha sequer ciência a respeito dos itens, acabou precisando entrar com uma ação judicial. E aí, quando veio a contestação com os motivos da reprovação, foi possível perceber que nada foi identificado a respeito daquele candidato em si, mas sim os únicos motivos para sua reprovação foram as condutas da sua mãe por se relacionar com uma pessoa que é usuário de droga, né, que seria no caso o padrasto dele, boletim de ocorrência do pai do candidato e as condutas do primo desse candidato, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, Bruna, mas a mãe e o pai, como que fica nessa situação? O que eu sempre gosto de alegar é o seguinte: nós precisamos sempre identificar qual é a conduta do candidato em si. Nesse caso em específico, esse candidato serviu às Forças Armadas, saiu de casa muito cedo, tem pouquíssimo contato com a família, né? Ou seja, ele demonstra claramente que ele não é conivente com a conduta dos familiares. Então, ele acabou optando por ter uma vida completamente diferente, né? E aí, ele foi aprovado em todas as etapas anteriores e foi reprovado na fase de investigação social por conta das condutas de outras pessoas, das escolhas de terceiros, né? Até porque ele não pode ter influência, né? E determinar o que a mãe dele vai fazer da vida, com quem a mãe dele vai se relacionar, ou as condutas do pai, enfim, as condutas do primo, pior ainda, né? Então ele acabou sendo penalizado aí por condutas de outras pessoas. E aí na réplica, foi justamente a réplica que eu digo é a defesa, né? Então foi justamente essa defesa que nós trouxemos uma série aí de documentos comprobatórios que esse candidato é uma pessoa que possui idoneidade moral, né? Já trabalhou em outros lugares, tem carta de referência, serviu às Forças Armadas, enfim, tem uma série de documentos comprobatórios que nos ajudam muito também no decorrer do processo. E aí, quando a gente vem e lê um pouquinho da sentença, é possível perceber que o juiz fundamentou da seguinte forma: ocorre que neste tópico, o ato, apesar de discricionário e expressamente previsto no edital do certame é concurso, violou o princípio da razoabilidade. Isso porque não pode o autor ser penalizado por condutas, atos infracionais e crimes praticados por terceiros, sob pena de ofensa ao princípio da intranscendência da pena, contemplado expressamente no artigo 5º da Constituição Federal, que, embora seja correntemente aplicado na esfera penal, pode ser empregado, ainda que indiretamente, na esfera administrativa. No mais, possível inferir que o candidato não omitiu as informações relativas ao seu primo, seja quanto aos antecedentes criminais, seja quanto ao uso de substâncias entorpecentes, tanto que as detalhou no formulário de investigação social nas questões 31 e 32. Então, aqui o juiz leva muito em consideração a transparência do candidato. Então, ele tem esse problema, essas questões familiares, né? Mas se ele tivesse omitido essas informações, com toda certeza a probabilidade de ele ter ganhado esse processo seria mínima, né? As chances diminuiriam bastante, porque o que o judiciário tem costumado levar em consideração é a transparência aí desses candidatos. Então, a sentença ela foi procedente, a Fazenda acabou optando por recorrer, né? Apresentou o recurso de apelação e o Tribunal de Justiça manteve a sentença em sua integralidade. Então, o ato administrativo aí foi anulado e nós conseguimos ganhar em primeira e segunda instância, tá ok? Se você conhece algum candidato que reprovou por conta de ambiência criminosa, mande esse vídeo para ele, né? Busque um advogado da sua confiança, porque isso é muito importante. Você não pode ser penalizado por condutas de terceiros. A investigação social ela serve ali
para analisar a sua conduta, né? Qual é a sua conduta diante dos locais que você trabalhou, os locais que você estudou, se você possui de fato a idoneidade necessária para o exercício da função. Então, quando a gente tem uma análise somente a respeito da vida de terceiros, é um ato administrativo que com toda certeza deve ser anulado. Muito obrigada, pessoal, e se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder assim que possível. Obrigada e até a próxima!